aqui, começando a segunda aula da jornada de inteligência artificial, galera. Que legal estar aqui com vocês pela segunda noite. A gente começou ontem na primeira aula da jornada, tá? E lembrando que a gente tem aula aqui sempre às 7h30 da noite até quinta-feira. Teve a primeira aula na segunda-feira, a segunda aula hoje, a terceira, quarta e a quarta aula na quinta-feira, beleza? Essa aqui é para muita gente, né? O começo da jornada de aprendizado de inteligência artificial. Tem muita gente que está vendo inteligência artificial pela primeira vez aqui. Isso é incrível. E tem muita gente que já tinha até testado, já tinha utilizado alguma coisa, às vezes até abriu o ChatGPT, mas que aqui está conseguindo se aprofundar muito mais. A gente viu na aula de ontem que muita gente até já viu o ChatGPT, mas faz um uso muito superficial, não é mesmo? Ontem a gente começou a ver um uso real, um uso mais aprofundado, e hoje a gente vai continuar se aprofundando ainda mais, tá bom? Galera, essa daqui é uma semana com 4 aulas ao vivo, como eu já falei. Não esqueçam, sempre, tem a aula hoje, a aula de hoje, que é a segunda aula, tem a terceira aula amanhã e a quarta aula na quinta-feira. E você que está assistindo essa aula não precisa ter nenhum conhecimento prévio sobre inteligência artificial, tá bom? Então, se você chegou aqui agora, não sei nada de inteligência artificial, estou completamente perdido, não se preocupa, você pode assistir essa aula tranquilamente. Fred, cheguei aqui e não assisti a primeira aula. Não se preocupa, ainda consegue aprender com o que eu consigo te ensinar hoje, tá bom? Você consegue chegar aqui mesmo que não tenha assistido a primeira aula e depois você consegue reassistir. As aulas da jornada, pessoal, a princípio elas não ficam gravadas, tá? A primeira aula, a aula de ontem, ela vai ficar gravada excepcionalmente porque ontem a gente colocou uma meta de likes, de curtidas nesse vídeo, que foi absurda, né? A gente pensou, pô, eles não vão bater essa meta não, mas eles bateram a meta. Então a aula vai ficar gravada, a aula 1 de ontem, segunda-feira, vai ficar gravada até domingo, tá? A aula de hoje não vai ficar gravada, então você precisa assistir aqui, ao vivo, comigo, tá bom? E na descrição desse vídeo aqui, você encontra vários arquivos para você utilizar ao longo da aula de hoje, tá? Tem ali uma listinha, inclusive com uma apostila completa com o que você precisa para depois praticar o que eu te ensinar na aula de hoje, beleza? E, claro, quem assiste às aulas aqui ao vivo comigo tem acesso a oportunidades incríveis. Ontem mesmo, eu fiz um sorteio de 1 ano de acesso a um curso completo de inteligência artificial. Quem estava aqui ao vivo conseguiu participar desse sorteio. E quem estiver aqui ao vivo na aula de hoje também vai ter acesso a uma condição mega especial que eu consegui trazer para vocês hoje. Uma parada, assim, muito diferenciada. Mas a gente fala sobre isso depois, tá? O que eu quero reforçar é que você que está assistindo aqui as aulas da jornada de inteligência artificial, vocês já deram o segundo passo na sua jornada de aprendizado de inteligência artificial, não é mesmo? Muitas vezes as pessoas começam a aprender IA, ChatGPT e outras ferramentas pesquisando no YouTube, videoaulas. E muitas vezes vocês já pesquisaram, já assistiram até alguma aula minha aqui no canal da Hashtag Treinamentos. Mas no YouTube, gente, eu lanço uma aula sobre um assunto em uma semana, na outra semana um assunto diferente, entendeu? Apesar de ser um conteúdo de qualidade, denso, é um conteúdo desorganizado, porque cada semana eu dou um assunto. Aqui não. Na jornada de inteligência artificial, que você está assistindo aqui comigo, a gente está tendo aula, acesso a 4 aulas, é um conteúdo já organizado. Então, o conteúdo da primeira aula conversa com o conteúdo da segunda, conversa com o conteúdo da terceira e da quarta, entendeu? Tem apostila, tem exercício, tem tudo que você precisa realmente para aprender em um curso básico de inteligência artificial. E ainda tem o terceiro passo. E esse terceiro passo é você fazer parte do nosso programa completo Inteligência Artificial Impressionador. Ontem, um felizardo, uma felizarda, foi sorteado e conseguiu acesso a esse programa completo durante o ano. E você, que ficar aqui nessa aula até o final da aula de hoje, vai poder ter acesso também ao IA Impressionador com uma mega condição. Mas eu não quero falar disso agora, não. Agora eu quero falar do que a gente vai ver na aula de hoje. Olha só, na aula de hoje, eu quero falar com você sobre os 3 pilares da inteligência artificial, beleza? Na primeira aula, eu já te mostrei o que é inteligência artificial, te expliquei o que é IA, por que ela está sendo uma verdadeira revolução no mercado de trabalho, por que as empresas estão correndo tanto atrás de desenvolver inteligência artificial e por que não faz sentido hoje você não aprender inteligência artificial. É sério. A conclusão que a gente teve na aula de ontem, pelo menos foi a conclusão que eu tive, e eu sei que muita gente teve também, pelo que eu vi no chat, cara, eu tenho que aprender isso, não é possível, isso é uma ferramenta, uma tecnologia incrível, eu tenho que aprender. E na aula de hoje, eu vou te ensinar o que você precisa, os 3 pilares para realmente aprender inteligência artificial. Na aula 3, aula de amanhã, a gente ainda vai aprender a automatizar tarefas, automatizar o seu trabalho, o seu dia a dia,
com inteligência artificial. E a quarta aula vai ser uma aula totalmente focada em análise de dados. Como é que a inteligência artificial consegue analisar diferentes tipos de dados, beleza? Aqueles 3 avisos que eu dou toda a aula são mega importantes. Assista aqui ao vivo comigo, tá? Essa aula aqui, ela está sendo transmitida agora e você precisa acompanhar ela ao vivo para você conseguir extrair o máximo possível desse conteúdo, tá bom? Então, assista ao vivo, até porque a aula 1 vai ficar gravada, mas eu não tenho certeza se a aula 2 vai ficar gravada, tá? A princípio, ela vai sair do ar assim que terminar a live. E, aliás, se você já quiser facilitar as coisas para mim, já deixa logo a curtida nesse vídeo. Confere se você está inscrito no canal da Hashtag Treinamentos, que isso já ajuda demais a gente a espalhar, a ensinar inteligência artificial para cada vez mais pessoas, combinado? Segundo aviso muito importante, você pode fazer o download gratuitamente do material da aula de hoje, tá? Olhando a descrição desse vídeo, tem um link ali que você pode clicar. E clicando nesse link, você pode baixar a apostila e outros arquivos que eu vou utilizar na aula de hoje. E o terceiro aviso, esse aqui é importantíssimo. Não pratique durante a aula. Enquanto a gente está aqui, ao vivo, você tem que extrair o máximo possível da minha explicação. Depois você vai ter todo o tempo, apostila, para poder praticar isso sozinho, tá? Mas é necessário que você aproveite esse momento que a aula está rolando aqui para que você extraia o máximo daqui, tá? Não tenta fazer junto comigo, porque enquanto você estiver praticando, você vai perder alguma parte importante da explicação e aí vai ser um problema, tá bom? Então, de verdade, por mais que você ache que consiga praticar junto comigo, não faz isso, tá? Foca aqui na aula que vai ser muito mais produtivo para você e você vai poder testar isso a qualquer momento depois. Olha só o que eu separei aqui. Eu coloquei um print da tela com como você está vendo a descrição desse vídeo, tá? Eu peguei de um outro vídeo, mas está basicamente essa descrição aqui. Olha lá, está escrito para fazer o download do arquivo da aula, né, dos arquivos da aula, e tem um link, tá? Mas, Fred, eu não estou vendo o link. Meu Deus, tem uma seta vermelha gigante na sua tela. Você não está vendo essa seta? Clica nesse link que está sendo apontado por essa seta comicamente gigante, tá? E você vai abrir essa pasta. Nessa pasta aqui vão ter os arquivos que eu vou utilizar na aula de hoje. E o que você faz? Você vai clicar com o botão direito em cima de cada arquivo e vai selecionar a opção de baixar, tá bom? Você não vai clicar 2 vezes e abrir no seu navegador. Não, não, não. Você tem que clicar com o botão direito, baixar, e aí você vai baixar isso no seu computador, no seu celular. Faz isso para cada um dos arquivos da aula de hoje, tá? Tem ali, clica no primeiro arquivo, baixar. No segundo arquivo, baixar. No terceiro arquivo, baixar. Combinado? E olha só, hein? Aquele aviso importante, preste atenção no certificado da aula. Em algum momento da aula, mais para o final, eu vou liberar para vocês um código, que vai ser o código que vocês vão utilizar para marcar presença na aula de hoje, tá? Lembrando que a gente vai emitir um certificado na semana que vem para todo mundo que marcou a presença nas 4 aulas, tá? Então, se você marcar a presença, colocar o código da aula 1, da aula 2, da aula 3 e da aula 4, a gente vai emitir esse certificado. Quando que a gente emite o certificado? Na terça-feira da próxima semana, tá bom? Demora um tempinho para a gente processar tudo, para a gente disparar os certificados para todo mundo. Então, você vai assistir as 4 aulas até de quinta-feira e a gente vai disparar os certificados até a terça-feira da semana que vem. Combinado? Quando for rolar o código da aula, eu vou te explicar o procedimento, tudo certinho novamente, tá bom? Bom, galera, eu já dei aqueles avisos iniciais, demorei alguns minutinhos, porque eu gosto de colocar todo mundo ali no mesmo patamar, situar todo mundo, tá? Mas eu já tô doido para te ensinar realmente inteligência artificial. Eu quero saber se você tá animado para aprender os 3 pilares da inteligência artificial. Vamos aprender o Gemini, Copilot e vamos nos aprofundar no ChatGPT 4 Omni, tá? Então, a gente vai se aprofundar naquilo que a gente viu ontem sobre o ChatGPT. Mas eu quero saber se você se compromete a ficar comigo até o final da aula. Eu sou um cara carente. Poxa, se eu ver que vocês forem embora antes do final da aula, eu vou ficar triste, sozinho. Faz isso comigo, não. Você se compromete a ficar comigo até o final da aula? Se você se compromete, coloca aí no chat um topo. Vai, coloca aí no chat, topo. Eu quero saber quero ver o nome de todo mundo que se compromete a ficar comigo até o final da aula. E aí, chegando no final da aula, eu vou cobrar, hein, de todo mundo que falou que topar, eu vou ver se vocês estão lá no final também, beleza? Coloca no chat, e como eu falei com vocês ontem, na aula de hoje, eu estou 100% focado em te ensinar. Eu estou olhando para a câmera, estou olhando para o computador, estou utilizando a inteligência artificial, eu estou praticando, estou fazendo vários exemplos, eu não consigo acompanhar o chat. Para isso, eu tenho aqui comigo hoje a minha dupla dinâmica, que é responsável por acompanhar tudo que vocês mandam no chat. E aí,
o que vocês vão fazer? Vocês mandam o que vocês quiserem no chat, e aí eu pergunto pro Batman e Robin aqui da hashtag. Quem tá aqui lendo tudo que vocês mandam no chat são elas duas, Lari e Gi. Lari e Gi, boa noite para vocês, galera. Boa noite, galera! Ó, o Batman e Robin tá até sincronizado. Caraca! Hoje foi melhor. Que isso! Vamos chegar na quarta aula até cantando um soprano, uma ópera, vai ficar bonito. Vai ter um bordão. Né? Ré menor, dó menor. E fala comigo, o pessoal tá topando, Lari? Eu vou ficar sozinho aqui no final da Lari, hein, Lari G? Estão topando bastante. Antes mesmo até de você perguntar se tava topado ou não, a galera já tava mandando aqui em peso. Topo, bora! Sensacional essa aula. Tem gente mandando troféu. A galera tá louca aqui no chat. Que legal, galera. Que legal saber que vocês estão animados. Eu, obviamente, também estou muito animado, doido para te ensinar inteligência artificial, tá bom? Como eu te falei, na aula de hoje eu vou falar sobre os 3 pilares. Estou falando sobre Copilot, sobre Gemini ou Gemini e estou falando sobre ChatGPT. Eu vou começar a aula falando sobre Gemini, tá bom? Que é a inteligência artificial do Google. Vou fechar aqui a minha apresentação e já vou abrir direto a minha inteligência artificial. Tá bom, pessoal? Se vocês chegarem no Google, tá, em qualquer buscador, e você pesquisar por Gemini, deixa eu dar um zoom para te ajudar aqui, ó. Gemini, tá vendo isso aqui, ó? Gemini ou Gemini. Gemini é o nome da inteligência artificial desenvolvida por uma das maiores empresas do mundo, o Google, tá? Da mesma forma que ontem nós aprendemos o ChatGPT, que é uma inteligência artificial, é uma ferramenta de inteligência artificial. Agora, eu vou te ensinar uma outra inteligência artificial, combinado? Fred, tem muita diferença? Elas são essencialmente a mesma coisa, inteligências artificiais, tá? Então, da mesma forma que o ChatGPT, ele foi treinado seguindo aqueles 6 passos que eu mostrei para você ontem, lembra? Quem é que vai lembrar dos 6 passos de ontem? É o quê? É modelo de dados, é Big Data, é poder de processamento, Machine Learning, Deep Learning e processamento de linguagem natural. Quem lembra, quem lembra, só para eu ver quem lembra dos 6 passos, coloca aqui no chat, só para eu depois ver se vocês estão realmente lembrados da aula de ontem, tá? Mas comenta aí no chat se vocês lembram. A questão aqui é a seguinte, essa aqui é uma outra inteligência artificial, porém foi treinada da mesma forma, seguindo aqueles 6 passos, tá? Significa que se eu fizer uma pergunta para o ChatGPT e para o Gemini, eles vão responder exatamente a mesma coisa? Não, tá? Eles não vão responder exatamente a mesma coisa, porque por mais que tenham aprendido do mesmo jeito, às vezes o Gemini, ele fez o Big Data dela, né? Buscou informações em bibliotecas em lugares diferentes. Então, as respostas sempre vão ser levemente diferentes. Mas, gente, se você comparar respostas para perguntas que são absolutas, elas vão ser iguais. Quem descobriu o Brasil? Se eu perguntar no ChatGPT, vai ser Pedro Álvares Cabral. No Gemini, Pedro Álvares Cabral. No Copilot, Pedro Álvares Cabral. Qualquer inteligência artificial que você preste, vai ser isso, Pedro Álvares Cabral, tá? Então, qual vai ser a diferença? A diferença é principalmente a empresa que está por trás da inteligência artificial. Caraca, olha só. Para e pensa. Você acha que a inteligência artificial do Google, o que ela vai ter de diferencial para as outras inteligências artificiais? Cara, se é a mesma inteligência artificial do Google, da empresa Google, então essa inteligência artificial vai compartilhar de outras ferramentas do Google. Olha, a empresa Google tem o buscador Google, ela é dona do Gmail, né? Que eu imagino que muita gente aqui use e-mail do Gmail. Ela é dona do YouTube, né? Você sabe, o YouTube que você está assistindo essa aula aqui agora, ele é uma empresa, uma ferramenta cujo dono é o Google, tá? E o Google também é dono do Google Docs, do Google Planilhas e de várias outras ferramentas. Então, o diferencial dessa inteligência artificial aqui vai ser a integração com outras ferramentas de inteligência artificial, de outras ferramentas do Google. Tá bom? É isso que você tem que se atentar. Deixa eu te falar uma coisa. O funcionamento dela é muito parecido, tá? Primeiramente, Fred, eu não tenho conta no Gemini. Será mesmo que você não tem? Você tem um Gmail? Se você tem um Gmail, tá? Se você tem uma conta do Gmail, ou uma conta do Google Docs, ou uma conta qualquer, quando você abrir aqui o site do Gemini, vai aparecer a opção de fazer login, tá? Isso se você não tiver logado na sua conta do Gmail. Beleza? Aí você clica aqui em fazer login, coloca ali o seu e-mail do Gmail, sua senha, e você vai entrar. Como o Gemini é a inteligência artificial do Google, a conta é a mesma. A conta que você usa para acessar o Gmail é a mesma que você usa para acessar o Google Planilhas, que você usa para acessar o YouTube, já percebeu? Da mesma forma, vai ser a mesma que você usa para acessar o Gemini.
Então, se você já tem uma conta do Gmail, caraca, você já tem acesso a essa inteligência artificial, tá bom? Então, é só você clicar em fazer login. Ou então, caso você já esteja usando o seu e-mail, né? Frequentemente aí já esteja logado no seu computador, quando você abrir o Gemini, vai aparecer direto isso daqui. Olá e seu nome, tá? Meu nome é Fred, então tá escrito Olá, Fred. Beleza? Então, gente, essa aqui é uma inteligência artificial que é capaz de você já ter acesso e nem saber, né? Engraçado isso. E o que é interessante nela, tá? Quando você olha, dá uma primeira olhada aqui no Gemini, você percebe que a interface, a cara dela é igual a do ChatGPT, né? Já parou para pensar? Né? Passa a mesma ideia de que é uma ferramenta limpa, então não tem nada, só tem o Olá, seu nome no meio, e embaixo tem um lugarzinho para você o quê? Para você digitar alguma coisa, exatamente que nem no ChatGPT, tá? Então vamos começar com aquele mesmo exemplo bobo que nós fizemos no ChatGPT. Eu vou chegar aqui embaixo, ó, na barra de digitação aqui do Gemini, tá? Do Gemini, e eu vou digitar o seguinte: quem descobriu o Brasil, tá? Quem descobriu o Brasil? E aí o uso vai ser basicamente o mesmo. Você digita a sua pergunta, você dá um Enter, e olha só, ele está falando ali só um segundo e já responde a pergunta, tá vendo? E aí ele está falando que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, mas está questionando a questão do descobrimento, e etc, etc, etc. Então, gente, a gente tem aqui um uso muito parecido com o do ChatGPT, tá? Então, por exemplo, lembra o que a gente fez ontem? A gente pediu para eles fazer um passo a passo de como criar um fluxo de caixa. Então, você vai perguntar assim, ó, crie um passo a passo de como criar um fluxo de caixa, tá? É a mesma coisa, tá? O uso é o mesmo. E aí, ele vai criando para a gente o passo a passo aqui, beleza? Então, galera, o uso é muito parecido. Mas se você perceber, as respostas são levemente diferentes. É o que eu falei contigo. Se você chega para duas pessoas que sabem a mesma coisa, então, por exemplo, se eu chego para Gi e para Lari, que são duas pessoas que sabem criar um fluxo de caixa, e eu chego para as duas e falo assim: cria um passo a passo de como criar um fluxo de caixa, Gi. Cria um passo a passo de como criar um fluxo de caixa, Lari. São duas pessoas que têm acesso ao mesmo conhecimento, mas na hora que elas forem explicar, elas vão utilizar palavras diferentes. Elas não vão tipo, congelar e ler um texto pré-pronto, entendeu? Não, elas vão utilizar as próprias palavras ali, as próprias experiências, as próprias vivências dela. Da mesma forma, o ChatGPT vai utilizar uma palavra, um jeito de escrever, o Gemini vai utilizar um outro jeito de escrever, tá bom? Então, inclusive acontece, tá? O seguinte, se você chegar, não agora, porque eu sei que você não vai fazer isso agora, mas se você chegar no Gemini e fizer as mesmas perguntas que eu estou fazendo, é capaz dele responder diferente para você. Engraçado, né? Peraí, você que está assistindo essa aula, pergunta para o Gemini quem descobriu o Brasil, e ele pode responder uma coisa diferente do que respondeu para mim, para o Fred? Pode. Porque por mais que o conteúdo em si, que é Pedro Álvares Cabral, seja igual, o jeito de escrever vai ser diferente. Mesmo que sejam duas pessoas perguntando para a mesma IA, tá? Inclusive, se você perguntar hoje para a IA, ela vai responder de um jeito. Se você fizer a mesma pergunta para ela amanhã, ela pode responder de um outro jeito. Lembra que a gente está lidando aqui com uma máquina que aprendeu a pensar como humano. Se eu chego para você e pergunto hoje, e aí, fulano, fulana, tudo bem? Você pode falar, tudo bem. No outro dia, você pode falar assim, e aí, fulano, tudo bem? E a pessoa vai responder, pô, não estou muito bem não. Fui para a praia ontem, comi camarão, bebi pra caraca, fiz ali, pintei o set, e hoje eu tô me sentindo mal, entendeu? Acho que foi uma saladinha que eu comi de noite, tá? Pode ser que aconteça isso. Eu perguntei para você se hoje você tá bem, e amanhã pode ser que você não esteja, entendeu? Isso realmente acontece. Então, da mesma forma que nós podemos responder em dias diferentes, em momentos diferentes, a mesma pergunta de formas diferentes, a inteligência artificial também pode. Combinado? Então vamos lá. O exemplo da praia é sempre um exemplo muito bom e é muito baseado em, assim, em casos reais, né? Quem não conhece, né? Quem não conhece alguém assim? Então vamos lá, galera. O lance é o seguinte: o diferencial, o que eu te mostrei até agora, é que eu consigo fazer no Gemini muito do que eu fiz na aula de ontem, tá? Mas tá bom, Fred, eu já entendi. Agora, o que tem de diferente aí, né? Qual é o diferencial? Por que eu tenho que aprender o Gemini além do ChatGPT? Ah, gente, lembra que o diferencial do Gemini é integração com outras ferramentas do Google. Você vai ver
que o Gemini, ele consegue se integrar com o Gmail, com o YouTube, com o Google Drive e mais um monte de coisa, tá? Esse é o diferencial. Eu já vou te mostrar qual é o diferencial. Só quero saber o seguinte, até agora tá tudo bem? Você conseguiu entender como é que faz para acessar o Gemini, que o Gemini é a mesma ferramenta, é uma ferramenta do Google, da mesma forma que Gmail, YouTube. Você entendeu que você pode ter duas pessoas fazendo uma pergunta para a inteligência artificial e a inteligência artificial responder as duas pessoas diferentes? E você conseguiu entender também que se eu perguntar uma coisa para a inteligência artificial hoje, ela vai me dar uma resposta que pode ser diferente da resposta que ela vai me dar amanhã para a mesma pergunta? Você conseguiu pegar essa ideia inicial? Parece coisa boba, mas é muito importante para diferenciar aquelas pessoas que fazem o uso superficial de uma inteligência artificial para as pessoas que conseguem aproveitar o máximo dessas ferramentas, tá bom? Coloca aqui no chat se vocês estão entendendo até agora, porque só fala para mim, ó, até agora tudo bem, até agora tudo ok, só para ver se vocês estão conseguindo entender. Se vocês conseguiram entender, eu vou mostrar isso daqui integrando com a minha conta do Gmail, tá? E depois com a minha conta do YouTube. Gi, Lari, o pessoal até agora tá conseguindo pegar? Tá tudo de boa? Perfeito, estão mandando aqui no chat em peso que sim, ok, tá tranquilo, tá muito legal, a galera tá curtindo. Bom demais. Então agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou te mostrar um recurso legal do Gemini, que é a parte de extensões, tá? As extensões, gente, você vai acessar da seguinte forma. Olha aqui a minha tela, hein? Olha a minha tela, olha a minha tela, olha a minha tela. Eu vou até fazer o seguinte, tá? Tem uma paradinha aqui. Pronto. Olha a minha tela. Tá vendo a minha tela? Eu quero que você olhe para o canto inferior esquerdo, tá? E para facilitar a sua visualização, eu vou fazer o quê? Uma seta comicamente grande. Caraca, é impossível você não estar vendo essa seta na sua tela. E essa seta está apontada para uma engrenagemzinha, tá vendo? Ali, ó. Ali na engrenagem tem outras ferramentas aqui no lado, nessa barrinha lateral, tá? Então, se você clicar aqui, ó, só se você passar o cursor em cima em configurações, você tem algumas opções, tá? Algumas configurações do Gemini. Você consegue, inclusive, alterar o tema do Gemini. Ele pode ser modo escuro ou modo claro, tá vendo? Olha lá, ó, modo escuro ou modo claro. Tem gente como eu que tem uma sensibilidade muito, muito grande à luz do monitor, então, para mim, é mais confortável colocar a tela com fundo preto. Beleza? Mas eu sei que a maioria das pessoas usa a tela com fundo branco, então eu faço esse esforço aqui durante a aula. Além disso, tem outras informações e tal, mas eu queria que você prestasse atenção aqui na parte de extensões. Beleza? Extensões. Quando você clica em extensões, você consegue configurar na sua conta quais são as extensões, quais são as outras ferramentas do Google, tá? Que você consegue integrar aqui com o seu Gemini. Beleza? Algumas extensões são o que ele chama de Google Workspace, tá? É uma única extensão que você consegue se comunicar com o quê? Consegue se comunicar com Google Docs, com Gmail, com a Google Agenda, Google Drive, Google Tarefas e esse Google Keep, que eu nem sei o que é, sinceramente. Eu não conheço esse Google Keep, não, mas é uma outra ferramenta aí. Tá tudo no que ele chama de Google Workspace, tá? Essa é uma extensão. Então, se você quiser que a sua conta converse com Google Docs, Gmail, Google Agenda, Google Drive, Google Tarefas, você mantém isso daqui ativado, tá? Ó, você mantém isso aqui ativado. O meu tá ativado, tá azul, tá? Embaixo tem também a extensão Google Hotéis, que é uma ferramenta do Google para pesquisar hotéis. Se você quiser ativar ela, é só você clicar aqui em cima, ó. Pronto. Agora, a extensão Google Hotéis está ativada para o meu Gemini, beleza? Quero desativar? Você clica de novo, tá? É a mesma coisa para tudo que a gente vai ter aqui. Eu vou deixar tudo desativado, ó. Google Hotéis, Google Mapas, Google Voos, eu não vou usar nada disso. Eu só vou deixar ativado YouTube, tá vendo? Ó? YouTube, tá azulzinho. E eu vou deixar ativado também o Google Workspace, beleza? Então, com isso, você consegue configurar, você consegue conectar o seu Gemini, a sua inteligência artificial do Google, com a sua conta do Gmail, com a sua conta do Google Drive, da Google Agenda e mais, tá bom? É bem interessante isso daqui. Fred, esses recursos que você está mostrando, eles estão disponíveis na versão paga, apenas na versão gratuita? Na versão gratuita, tá? Inclusive, eu estou logado aqui na versão gratuita do Gemini, beleza? Para justamente você ver que é realmente igual, tá? Então, primeiro passo que eu queria que vocês fizessem quando vocês fossem praticar, não agora, que vocês não estão praticando agora, eu tenho certeza disso, é conferir se está ativado a extensão do Google Workspace e do YouTube, tá? Conferiu? Tá tudo certo? Tá tudo ativado? Ótimo.
Então, vamos voltar lá para o nosso Gemini, tá? Vou voltar aqui para a nossa conversa, beleza? O que a gente faz? Como que eu faço para ativar essa extensão, para eu utilizá-la na minha conversa? Você vai colocar o sinalzinho de arroba, tá? Ó, eu tô aqui digitando, tá? Nossa, eu dei um zoom todo errado aqui. Ó, pronto. Eu tô aqui, ó, na barra de digitação do Gemini, beleza? Eu vou chegar e vou digitar um sinal de arroba, tá? Logo no momento que eu ativo o arroba, que eu digito o arroba, ele mostra as opções de conexão que eu posso fazer, beleza? Eu posso conectar com tudo que eu deixei ativado lá. Google Workspace, que tem Agenda, Keep, Tarefas, Gmail, documento do Google, Google Drive, e tem o YouTube também, tá? Ele até deixa aqui as extensões que estão desativadas. Aqui está tudo ativado. Eu vou começar querendo fazer uma pesquisa no meu Gmail, beleza? Então, eu vou sinalizar, vou colocar um @Gmail, que é para o Gemini entender, ó, olha só, o Fred vai fazer alguma pergunta e eu vou ter que olhar o e-mail desse cara, beleza? Ótimo. O que eu vou perguntar para o Gemini? Eu vou fazer uma pergunta que eu espero que não me traga nada vergonhoso aqui no meio da aula, em plena aula, tá? Eu vou perguntar o seguinte: Gemini, procure no meu e-mail pelas minhas últimas compras, tá? Estou pedindo para o Gemini, inteligência artificial do Google, se conectar com o meu Gmail. Ele vai abrir o meu Gmail e procurar o que eu quero. Pensa o seguinte: se você tivesse um secretário, uma secretária, e você quisesse fazer isso, né? Você não pediria a mesma coisa? Essa pessoa abriria a sua conta do Gmail, ia procurar lá todas as compras e retornar para você. É a mesma coisa que a inteligência artificial vai fazer. Que ela vai fazer igual um humano faria. Porque, bem, é uma inteligência artificial. Eu estou pegando uma máquina que aprendeu a pensar como humano. E olha que interessante, olha lá, ó, Google Workspace está buscando, está avaliando e-mails. Ele, nesse momento, está entrando na minha conta, está levantando tudo que tem de compra lá. Tomara que não tenha nada comprometedor. Ufa, não veio nada comprometedor. Olha só, ele fala o seguinte, ó. Você fez as seguintes compras recentes, tá vendo? Olha só, as seguintes compras recentes. Até um tempinho que eu comprei, tá vendo? Olha só. Amazon, Duolingo, Reserva, Smiles. E ele deu até o link dos e-mails, tá vendo? Olha só, ele deu até o link dos e-mails. Tem um bom tempo que eu não faço compras. Enfim, já tá tudo aqui. Beleza? Inclusive, se você quiser clicar aqui, ele abre o e-mail para você. Tá vendo? Ele abre o e-mail para você, tá? Eu não vou abrir porque aí já é compartilhar informação confidencial demais minha. Mas, enfim, olha só. Ele consegue realmente abrir a minha conta, tá? Já tem um tempinho que eu comprei, meu Deus. Abrir a minha conta e fazer essas pesquisas, tá bom? Olha só. A galera tá mandando aqui, hein? Ah. Tem comprado o quê, hein, safadinho? Não, mas olha só tem coisa normal. Ali, ó, educação, ali, ó, Smiles, que é voucher de Uber, e Amazon, né? Ele não especificou o que é da Amazon, mas acho que foi um relógio, não sei. Deve ter sido, tem um tempo já, pela data. Enfim, o que eu quero fazer? O que eu quero te mostrar? Eu quero te mostrar que a inteligência artificial, ela se comporta realmente como se fosse uma pessoa que abriu a sua conta do e-mail e fez essas pesquisas lá dentro, tá? Esse é o diferencial do Gemini. Ele consegue se integrar com todas as ferramentas do Google que você já usa. Isso que é legal. Você já usa o Gmail, entendeu? Você provavelmente já tem uma conta do Gmail. Então, você provavelmente já pode utilizar das vantagens de todo o poder que o Gemini tem, tá? Então, isso que é interessante. Vamos fazer uma outra pesquisa? Ó, eu vou digitar agora o seguinte. Agora vai ser para o YouTube, tá? Imagina que eu estou fazendo uma obra na minha casa, tá? Eu estou pintando a minha casa e eu preciso saber qual é o tipo certo de tinta para a área externa. Eu vou chegar no @YouTube, tá? Eu vou falar o seguinte. Quero descobrir qual tinta usar para pintar a área externa da minha casa. Olha, eu fiz isso daqui com @YouTube. Então, ele vai pesquisar utilizando o quê? Utilizando recursos do YouTube. Olha que interessante. O que ele fez? Ele abriu, é como se ele tivesse aberto o computador, o navegador de internet dele, ele abriu um site lá, youtube.com, fez as pesquisas, entendeu? E retornou tudo que você queria, tá? E olha só o que a gente tem. Ele retornou vários links, tá vendo? Olha só, como escolher tintas para a área externa. E já tem, inclusive, o link para você clicar. E olha que Remessa online.
para você realmente assistir esse vídeo. E assim como esse, tem vários outros. Ele já deixa até um lugar para você dar o play realmente dentro do Gemini. É realmente muito interessante. Fala comigo, Gi. Então, o pessoal aqui está perguntando sobre a questão da segurança. Como é que fica a segurança dos dados na plataforma? Como é que fica isso? A questão é a seguinte, isso daqui não é um problema tão grande quanto seria se você enviasse um arquivo, entendeu? Isso é muito interessante, porque quando você dá acesso, você está acessando os arquivos do seu Gmail, não necessariamente a inteligência artificial está aprendendo isso, entendeu? Nesse caso específico do Gemini, é um pouco mais tranquilo, tá? Se você tiver algum receio, aí você realmente não usa. Mas o que eu vou te dizer é o seguinte, isso daqui, de você acessar a conta do Gmail, é mais seguro do que você, por exemplo, enviar um arquivo para uma inteligência artificial. Enviar uma imagem para uma inteligência artificial. Porque você está enviando do seu computador lá para dentro, entendeu? Aqui, ele nunca tirou a informação e está jogando para o Gemini, tá? Ele simplesmente está fazendo com que a inteligência artificial do Google dê uma espiada no seu Gmail e busque as informações lá, beleza? Mas excelente a dúvida. A galera tem perguntado muito aqui no chat, tipo, Fred, mas eu não poderia fazer essa busca pelo YouTube? Tipo assim, qual a diferença? Pode. A diferença é que, uma vez que isso daqui está na sua conversa, conforme você vai continuando a conversa, você... É tipo assim, imagina, pensa que a inteligência artificial é uma pessoa, tá? E aí você chegou para essa pessoa, chegou para a Lari e falou assim, Lari, eu quero saber qual tinta utilizar na área externa da minha casa. A Lari não tem a menor ideia. E o que a Lari faz? Ela abre o YouTube, assiste uns vídeos lá e aprende, entendeu? É mais ou menos a mesma coisa. Depois, quando eu conversar com a Lari sobre isso, ela já vai ter assistido esses vídeos, então ela aprendeu. E se eu perguntar de novo qual é a tinta para a externa ideal, a Lari já vai me responder com muito mais certeza. Da mesma forma aqui, eu estou educando a inteligência artificial, essa conversa da inteligência artificial com o assunto que é do meu interesse. Então, olha só, eu tenho interesse sobre isso daqui, ó. Então, tem um vídeo aqui que ele vai falar sobre combinação de cores, melhor tinta emborrachada, tá? E aí eu posso falar o seguinte, tem algum risco de usar tinta emborrachada? Tá? E olha só, ele já vai fazer, buscar... Olha como é que tá carregando aqui, YouTube, tá vendo? Então, ele tá meio que aprendendo o conteúdo que tá nesses vídeos para te ensinar, entendeu? Então, é a mesma coisa. Mas lembra sempre do exemplo da Lari, que ela assistiu ali o vídeo do YouTube e entendeu e te respondeu. Aqui é a mesma coisa. Essa conversa, ela foi educada sobre aqueles links que apareceram lá. É como se ele tivesse assistido aqueles vídeos e tá te respondendo também com base neles, tá bom? Aí, no caso, a gente que não precisa não perder tempo, né? Mas, enfim, ganha tempo e não precisa ficar assistindo vários vídeos para ter uma conclusão. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu perco muito tempo com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, quando eu fui realmente escolher tinta para a área externa de casa, eu vi um monte de vídeo, uma cacetada de vídeo. Muito vídeo, inclusive, que não fez. Eu podia ter assistido entendeu? Eu fiquei assistindo um monte. Hoje em dia, eu já teria pedido para inteligência artificial, entendeu? Pô, dá uma pesquisada aí nos vídeos, aprende isso daí e me responde da melhor forma, tá? Mas foi uma dúvida muito boa, beleza? Perfeito, galera. Então, o grande diferencial dessa inteligência artificial é que ela consegue realmente interagir com o Gmail, que ela consegue interagir com o YouTube e consegue interagir com outras ferramentas. Também tem outros diferenciais. Por exemplo, tá vendo que aqui, ó, na barra de digitação, tem um símbolozinho de anexar imagem? Tá vendo ali, ó? Vou botar a seta vermelha comicamente gigante na tela novamente, para você perceber, ó. Se você clicar aqui, você consegue anexar uma imagem, tá? Eu vou clicar nesse símbolo de anexar imagem e eu vou selecionar uma imagem que eu já tinha, que eu deixei, inclusive, disponível para você baixar aqui embaixo, tá? No material da aula de hoje, tá? Arquivos da aula, vai ter a apostila e uma das imagens vai ser essa daqui, ó. Vai ser deixa eu te mostrar, cadê, ó? Vou até abrir aqui em tela cheia para você ver. É uma imagem que tem um gráfico do IBGE, tá? Sobre um assunto qualquer. Eu nem lembro exatamente agora. Vamos ver aqui para a gente acompanhar. Olha lá, ó. É um gráfico que está mostrando a distribuição de pessoas de 14 anos ou mais de idade por grupo de idade, segundo as grandes regiões. Então, está mostrando a idade das pessoas por cada região, tá? É um gráfico. Agora,
Da mesma forma que essa inteligência artificial aprendeu com a pesquisa no YouTube, ela também consegue aprender se eu enviar uma imagem para ela. Então, olha que interessante. Eu vou enviar essa imagem, tá? E eu vou pedir o seguinte, ó. Interprete esse gráfico. Esse gráfico. Que conclusões podemos tirar? Mais uma vez, eu não estou botando acento, não estou botando tio, mas ele entende mesmo assim, tá? Olha só um segundo. Ele tá... É como se ele estivesse abrindo o gráfico, lendo, entendendo, aprendendo aquele gráfico, e agora vai te responder. Olha lá, ó. O gráfico apresenta a distribuição de pessoas de 14 anos ou mais de idade, divididas por grupo de idade, tá? Então, ele literalmente abriu o gráfico, leu. E, além de ler, ele consegue interpretar, tá? O que a gente consegue interpretar do gráfico, tá? O eixo horizontal representa os grupos de idade. O eixo vertical representa a porcentagem de pessoas de cada grupo, tá? Que conclusões a gente pode tirar? Concentração populacional por idade. Observa-se uma concentração maior na faixa de 25 a 39 e 40 a 59 em todas as regiões. Significa que todas as regiões, essas duas faixas aqui, tem mais gente. Indica que em 2013, que é o ano do gráfico, a maior parte da população brasileira estava em idade ativa nessas faixas, tá? E aí ele vai dando mais interpretações, ó. O Norte e o Nordeste tem uma proporção relativamente maior de jovens em comparação com as demais regiões. O Sudeste e o Sul mostram uma proporção maior de adultos em relação à região Norte e Nordeste. A média nacional tá representada nas barras vermelhas. Ele está falando também sobre envelhecimento populacional, tá? E está falando sobre diferenças regionais. Olha que interessante. Em momento nenhum, o gráfico vai realmente falar assim, vai ter escrito assim no gráfico, ó, o envelhecimento populacional é tal, tal, tal. Isso daqui foi uma coisa que a inteligência artificial teve que olhar o gráfico, aprender e gerar uma análise a partir disso. Ela teve que interpretar, tá? Então, olha como que a gente consegue, dentro de uma conversa, meio que ensinar uma coisinha para a inteligência artificial, tá? Passar uma informação, um texto para analisar, um vídeo no YouTube para ela aprender, uma lista de e-mails para ela olhar. E a inteligência artificial olha aquilo como uma pessoa que olharia, lê, interpreta e responde para a gente, tá? Então, isso é uma coisa muito interessante da inteligência artificial, principalmente quando eu estou falando aqui de Gemini, tá? Então, o Gemini é uma inteligência artificial que, desde a versão gratuita, te permite anexar imagens, tá? E tem uma outra coisa legal do Gemini, tá? Inclusive, é uma dúvida que, se não surgiu na aula de ontem, vai surgir em algum momento, eu já vou responder antes mesmo de surgir. Aqui no Gemini, a gente tem um botãozinho, aqui, ó, aqui embaixo, tem esses 3 pontinhos, tá? E tem a opção de ouvir, tá vendo? Ó, deixa eu botar a seta de novo para você ver. Seta vermelha, apontando para os 3 pontinhos. Toda vez que você fizer uma pergunta para o Gemini, ele vai te responder alguma coisa, tá? E aí, nessa resposta, ó, essa aqui é uma resposta do Gemini, tá? Você pode chegar aqui, você pode pedir para ouvir. E quando você ouvir, né, o Gemini vai falar contigo a resposta. Então, ó, vou botar para ouvir e ver se vocês escutam aí. Confere para mim se está saindo. Não. Não, né? Mas, enfim, aqui... Ah, não, tá carregando ainda, ó. Tá vendo? O gráfico apresenta a distribuição de pessoas de 14 anos ou mais de idade, divididas por grupos de idade segundo as grandes regiões do Brasil, referente ao segundo trimestre de 2013. Interessante. Vamos interpretá-lo e tirar algumas conclusões. Esse sinalzinho aqui, ó, você bota para falar, tá? Então é maneiro que o Gemini ele fala contigo. Pô, que legal, Fred. Seria incrível se você pudesse falar com o Gemini, né? Pode. Vamos fazer um teste? Não sei se você reparou, mas aqui embaixo você pode digitar e aqui no canto direito tem um microfone, tá? Na primeira vez que você clicar aqui no microfone, ele vai pedir permissão para você, para ele dar permissão para você utilizar o microfone, tá? É exatamente isso que vai acontecer aqui agora. Fala comigo. Bruno Pereira mandou uma dúvida. Ele quer saber se abordar vários assuntos com a inteligência artificial no mesmo chat vai influenciar nessas informações ou se, independente do assunto que ele for falar, né, ela vai interpretar e dar uma resposta única. Não atrapalha se você fizer tudo em uma conversa só, mas se você quiser realmente se aprofundar, é bom você ter mais conversas. Então, eu tenho uma conversa falando sobre o descobrimento do Brasil. Se eu quiser saber tudo sobre o descobrimento do Brasil, deixa isso em apenas uma conversa. Ah, agora eu quero falar sobre uma coisa nada a ver, sobre pintura da minha área externa. Aí você abre uma outra conversa. Ó. Você vem aqui no canto, nova conversa, e você abre uma nova conversa. Tá? Aqui no canto esquerdo, ó, aparece todo o histórico de conversa.
Tá vendo? Todo o histórico de conversa que você já teve, tá? Então, ajuda se você quiser realmente se aprofundar em algum tema, tá? Agora, deixa eu te mostrar o que acontece se você clicar no microfone, usar microfone. Como eu falei, olha só, ele vai perguntar se você vai permitir acesso ao site, beleza? Então, você pode permitir. E o que isso daqui está falando? Ele está dando permissão para o Gemini escutar o que sai do seu microfone, tá? E aí, eu vou permitir dessa vez e eu vou fazer uma pergunta para o Gemini. Como criar um fluxo de caixa? Não, peraí. De novo. Cadê? Como criar um fluxo de caixa? Viu como ele escreve na mesma hora? É interessante pra caramba, né? Tudo que eu vou falando, parece que ele vai escrevendo. É realmente um negócio de louco, gente. Não é uma loucura? Olha só. Eu tô falando, e ele continua escrevendo. Eu posso continuar falando o que eu quiser, e ele vai continuar escrevendo. Olha só o tamanho desse texto. Realmente incrível. E aí depois eu parei, né? Eu cliquei ali no microfone de novo, e tudo aquilo que eu falei, ele captou na mesma hora. Isso é muito interessante, né? Isso é legal em questão de acessibilidade, tá? Então, às vezes, a pessoa que prefere utilizar isso por conta de acessibilidade consegue falar ao invés de digitar e consegue ouvir ao invés de ler, tá? E também é legal, né? Você falar e ver a inteligência artificial escrevendo em tempo real. É interessante, tá? Então, gente, repara. São ferramentas de inteligência artificial, o Gemini e o ChatGPT, tá? Elas foram treinadas da mesma forma, mas cada uma tem ferramentas diferentes, tá? Esse daqui foi o Gemini, tá? Inclusive, o nome, se você quiser buscar realmente no inglês, o correto seria chamado de Gemini, tá? Gemini. Se você quiser, você pode chamar pelo termo certo, Gemini, tá? Mas da mesma forma que eu não chamo McDonald's de McDonald's, eu chamo de McDonald's, eu tomo a liberdade de chamar Gemini, tá? Acho que é mais simples. Mas se você quiser chamar pelo termo correto, você pode utilizar Gemini, tá? Galera, isso daqui é o que eu queria te mostrar sobre o Gemini. Ele tem algumas diferenças, algumas coisas interessantes do ChatGPT, mas o uso ele é basicamente o mesmo, só que ele tem ferramentas, dá acesso a outras coisas, ele permite falar, ele permite escutar o que você fala, ele permite interpretar imagens. Eu quero saber se vocês entenderam até agora, porque se vocês entenderam, o que eu vou fazer? Se vocês entenderam, eu vou partir para a próxima inteligência artificial. Eu vou querer te mostrar o Copilot, que é a inteligência artificial da Microsoft. E eu já vou te dar um spoiler, tá? Da mesma forma que você nem sabia que você já tinha uma conta do Gemini, porque você já tem, se você tem um Gmail, você também nem sabe, mas já tem acesso a uma inteligência artificial. É capaz de ter uma inteligência artificial instalada no computador que você está usando agora e você não saber. Até porque o Copilot é a inteligência artificial da Microsoft, tá? Mas eu só vou falar isso depois que vocês me disserem se vocês entenderam o Gemini, se vocês gostaram do Gemini e se eu posso seguir em diante. Comenta aqui no chat, fala aqui no chat rapidinho. Se vocês realmente entenderam o Gemini, o que vocês acharam, se vocês curtiram, se vocês estão animados e ansiosos para eu falar sobre o Copilot. Eu já quero deixar uma coisa, já para botar isso na tua cabeça, tá? Fica aí até o final da aula, porque quem não conseguiu o acesso, né? Quem não foi sorteado ontem para ter aquele acesso ao inteligência artificial impressionador, uma pessoa ganhou acesso durante um ano à inteligência artificial impressionador na aula de ontem, no sorteio. Quem ficar comigo até o final não vai ter um sorteio, mas vai ter uma condição mega especial para se inscrever na próxima turma do IA Impressionador, beleza? Mas eu falo disso depois. Eu quero saber nesse momento se vocês entenderam, se vocês gostaram. Gi, fala comigo. Será que essa galera entendeu? Será que a galera gostou do Gemini? Ó, a galera aqui tá falando que entendeu super, estão curtindo a beça. Tem gente aqui que tá falando que já gosta mais do que o ChatGPT. Fica aquela treta, assim. Claro, dos dois. E aí? Criamos uma rivalidade aqui entre as inteligências. E digo mais, eu vou colocar agora mais uma rivalidade, que vai ser o Copilot, tá? O Copilot vai entrar também no páreo, tá? E, no final da aula, eu ainda vou voltar no ChatGPT. Eu vou aprofundar um pouco mais o ChatGPT, tá bom? Agora, deixa eu te mostrar aqui o Copilot, tá? Você pode chegar no seu navegador, tá? No seu navegador e pesquisar por Copilot, beleza?
pesquisar por Copilot, tá? O primeiro link que vai aparecer é esse link aqui da Microsoft, beleza? Clica no link e aí você vai ter acesso ao Copilot, tá? Se você já tem uma conta da Microsoft, aquela conta que você usa para acessar um Excel, às vezes para acessar o próprio computador, você já tem cadastro, tá? E aí, mesmo que você não tenha uma conta da Microsoft, é bem tranquilo. Você vem aqui e você faz o seu cadastro, tá? Você se cadastra, deixa eu até mostrar aqui, Copilot, tá? Você faz o seu cadastro, você cria a sua conta, ó, vem aqui em entrar, tá? Entrar. E se você não tiver uma conta realmente, você cria aqui, tá? Não consegue acessar a sua conta? Crie uma, ó. Tem a opção de criar uma e você pode criar uma conta gratuita da Microsoft, beleza? Então, mais uma vez, você entra. Se você não tem conta da Microsoft, que eu acho difícil, tá? Você entra aqui no site do Copilot, vai aparecer a opção de entrar, tá? Entrar. Se você tem conta, você digita ela aqui. Caso você não tenha, você cria um, beleza? Eu já tenho a minha conta, é uma conta minha conta de trabalho, tá? Tem conta pessoal e conta de trabalho, o uso é basicamente o mesmo. E olha só que interessante, esse aqui é o Copilot, tá? O Copilot, a inteligência artificial, não do Google dessa vez, mas dessa vez da Microsoft, tá? A interface, né, a cara dela, mais uma vez, é muito parecida com a do Gemini e a do ChatGPT. Só um pouquinho mais poluído, né? Tem uns quadradinhos aqui no meio e tal. Mas se você reparar, tem aquela barra de você pesquisar novamente, tá? Você pode chegar aqui embaixo e você pode fazer qualquer pergunta. Você já deve ter imaginado, lá vem o Fred perguntar de novo quem foi que descobriu o Brasil? Isso mesmo. Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil, hein? Quem descobriu o Brasil? Vamos ver se a resposta dele é parecida com a que o Gemini, com a que o ChatGPT deu. Olha lá, ó. Mesma coisa. Pedro Álvares Cabral, tá? Deu a data e tudo certo, tá? Então, gente, o uso que você vai ter do Copilot é basicamente o mesmo, tá? Você vai fazer perguntas aqui, ele vai te responder, você pode pedir para ele editar texto, para ele elaborar coisas, fazer um passo a passo para você, pode pedir para ele escrever um e-mail, pode pedir para você fazer qualquer coisa, da mesma forma que você faz no Gmail, da mesma forma que você faz no ChatGPT. Mas qual é o diferencial, Fred? Eu adorei o Gemini porque eu percebi que ele tem diferenciais incríveis. Qual é o diferencial da inteligência artificial da Microsoft, o Copilot? Gente, o Copilot é a ferramenta da Microsoft. Então, você consegue utilizar alguns recursos aqui que são bem interessantes. O primeiro é esse aqui, ó, de enviar arquivo, tá vendo? Adicionar um arquivo. Deixa eu botar aqui a seta para você ver, talvez você não esteja vendo. Ó. Lá no campo onde você faz uma pergunta, tem um negocinho de você anexar arquivo, aquele Clipse, sabe o símbolo do Clipse? Você clica aqui no símbolo do Clipse e você consegue enviar um arquivo, tá? Aparece essa janelinha para enviar um arquivo. Fala comigo, Lari. Só para relembrar, né, Fred? Essas inteligências, né, que você está mostrando, todas elas, todo mundo pode usar de forma gratuita. 100% gratuita, tá? 100% gratuito. Eu estou utilizando a versão gratuita dessa inteligência artificial aqui, beleza? Inclusive, daqui a pouquinho eu vou fazer um asterisco breve sobre as versões pagas de ChatGPT, de Gemini e de Copilot, porque eu acho que está surgindo bastante dúvida sobre isso. O pessoal deve estar interessado, né? Então, ó, estou falando apenas de versão gratuita, tá? Eu vou falar 2 minutinhos sobre as versões pagas de cada uma daqui a pouquinho, beleza? Mas vamos lá. Eu cliquei ali no Clipse, tá vendo? No Clipse. E eu tenho a opção de enviar um arquivo, tá? Aparece essa janelinha em que eu posso pegar qualquer arquivo do meu computador e enviar, tá? Nos arquivos da aula de hoje, eu enviei uma planilha Excel, tá? Essa planilha Excel, ela tem o quê? Ela tem uma base de dados, tá? Representa as vendas de uma empresa, tem a data de cada venda e tem informações sobre o produto que foi vendido, rum, gin, whisky, qual é a marca, qual é o vendedor, qual foi o valor total da compra e em que estado isso daqui foi comprado, beleza? Então, eu tenho ali um registro com todas as vendas de uma empresa. Eu posso chegar nessa planilha e analisar ela? Posso. Mas eu também posso enviar isso para a inteligência artificial e a inteligência artificial analisar para mim. Isso é legal também, né? Olha só, vou enviar aqui a base de dados, tá? E você consegue fazer perguntas, tá? Vou enviar esse arquivo lá para o Copilot, tá vendo? Ele está até carregando aqui, ó. E olha só que interessante, eu não falei nada, eu só enviei o arquivo. Parece até que ele está me escutando, né? E olha só, o que ele fez? Eu analisei o arquivo base de vendas, tá? Que você enviou. Aqui, ó, que você enviou. Aqui estão alguns insights. Tem o resumo das vendas, período das vendas.
é de janeiro de 23 a julho de 24. Os produtos vendidos são esses, as marcas são essas, os estados são esses, os vendedores são esses. E olha só que legal, ele já fez algumas análises. Ele falou, ó, o produto mais vendido é rum e uísque, tá? Com várias entradas ao longo do período. A marca mais frequente é a marca A e E, tá? O vendedor com mais vendas é o vendedor 4 e 5. Os estados com mais vendas são esses, né? Aqui tem um exemplo de registro na planilha. Então, olha só que interessante. Eu não precisei nem fazer pergunta nenhuma, ele já cuspiu esse monte de análise para mim. Muito bom. Eu posso perguntar, por exemplo, outras coisas como quem são os... Na verdade, quais são os 3 produtos mais vendidos, tá? Quais são os 3 produtos mais vendidos? Ele vai fazer como se fosse uma pessoa. Se eu tivesse pedindo isso daqui para uma pessoa, ela faria o quê? Ela abriria a planilha, olharia, faria filtro, cálculo, fórmula e responderia para mim, não é mesmo? Olha só, a inteligência artificial, ela não aprendeu exatamente como o humano aprende? O que ela fez? Ela fez todo esse passo a passo. Entrou na planilha, fez aquelas análises e me retornou que os 3 produtos mais vendidos são rum, uísque e gin. Tá? Então, esse daqui é um poder do Copilot, tá? Porque se você lembrar do Gemini, tinha gente falando, eu adoro o Gemini é muito bom. Mas, ó, o Gemini tu não consegue enviar a planilha para ele não, hein? Você consegue enviar a imagem só. E aí? E agora, hein? Tá em dúvida, galera que tinha gostado do Gemini. E agora? Deixa eu falar mais sobre o Copilot. O Copilot tem um outro uso muito interessante, tá? Além de enviar arquivos, a gente consegue utilizar um recurso avançado de criação de imagens, tá? O Gemini, você consegue criar imagens no Gemini também, tá? Mas no Copilot as imagens são um pouquinho melhores. Vou te dar um exemplo. Eu vou pedir para ele criar para mim uma imagem crie uma imagem com o entardecer na praia de Ipanema. Na verdade, com a imagem da vista, né? Da vista do entardecer na praia de Ipanema, tá? E ele vai criar, tá vendo? Ele falou, ó, beleza, vou tentar fazer isso daqui. E aí, ele começa a pensar, tá vendo? Ó? Ele começa a carregar, tá? E daqui a alguns instantes ele vai gerar um conjunto de imagens para mim, beleza? Ele sempre gera 4 imagens quando a gente pede, tá? De uma vez. Ele já pede logo 4. E olha só, olha que bonito. Caraca, hein? Ficou lindo, hein? Ficou legal, hein? Ficou bonito, hein? Rapaz. Ali o Morro dos Irmãos ao fundo. Que bonito, que bonito. Então, gente, a gente consegue utilizar o Gemini para criar imagens. O Copilot para criar imagens. E também consegue utilizar o Gemini, tá? Eu vou pegar isso daqui, ó, o mesmo texto, e vou colocar no Gemini, ó. Cria uma imagem da vista do entardecer na praia de Ipanema, tá? O Gemini consegue criar pra gente, tá? Olha só. Só que ele tá falando aqui, ó, com o imagem 3. Guarda esse nome, com o imagem 3, tá? Daqui a pouco eu volto nisso, tá? Olha só. Ele criou uma outra imagem também, certo? Mas diferente. É difícil falar qual imagem ficou melhor, tá? Isso depende de tantos critérios, é uma coisa mais subjetiva. Mas o que eu posso te falar é o seguinte, tá? Tecnicamente falando, o modelo de inteligência artificial que o Copilot usa para gerar imagens na versão gratuita é um modelo superior ao modelo do Gemini. Mas o que é isso de modelo? Tá? Gente, toda vez que vocês acessam uma inteligência artificial, um site, uma ferramenta de inteligência artificial, ChatGPT, Gemini, Copilot, tá? Você está acessando um site, tá? E nesse site tem vários recursos. Tem o recurso de enviar arquivo, de utilizar recurso de voz, tem um monte de coisa. Mas a inteligência em si, a gente chama de modelo, tá? O modelo é como se fosse realmente o cérebro, tá? E aí você entra no site, o site é o corpo todo, porque tem imagem, tem um monte de coisa, mas o cérebro que realmente processa informação é o que a gente chama de modelo. E o que eu estou te falando é o seguinte, o modelo que o Copilot usa para gerar imagens é superior ao modelo que o Gemini usa para gerar imagens. Estou comparando versão gratuita com versão gratuita, tá bom? Tá? Então, a gente tem no Copilot também uma ferramenta muito interessante e que te permite, de forma gratuita, acesso a um modelo superior de geração de imagens e de processamento também, tá? É muito interessante porque a rivalidade entre Copilot e Gemini
tá? Por um lado, do Copilot, o que é vantagem para o Copilot? É um poder de processamento maior, é um modelo que é melhor na versão gratuita. E para o Gemini? O que pesa para o Gemini é que na versão gratuita você já tem acesso a recursos como acesso a Gmail, acesso a YouTube, acesso a Google Drive, acesso a Google Docs, entendeu? No Gemini, ele pega mais aquela parte de usabilidade, né, de recursos, enquanto que o Copilot foca em poder de processamento. Qual que eu escolho, Fred? Depende. Você trabalha com as ferramentas do Google? Você quer utilizar as ferramentas do Google no seu dia a dia? Você quer que ele acesse o seu e-mail, que ele acesse ali a sua conta no YouTube, que ele procure nos seus documentos armazenados no Google Drive? Então a escolha é pelo Gemini. Não, Fred, eu prefiro uma inteligência artificial mais inteligente. Eu prefiro uma inteligência artificial que tem um modelo que processa mais coisas. Aí você vai preferir o Copilot, beleza? Isso comparando as duas versões gratuitas. Mas, sendo sincero contigo, se eu tiver que falar dessas inteligências artificiais, qual é a melhor inteligência artificial comparando versão gratuita, é o ChatGPT, tá? Aí eu vou mostrar para vocês por A mais B por que o ChatGPT é uma ferramenta mais interessante que o Gemini e mais interessante que o Copilot já na versão gratuita, tá? Comparando versão paga já é outra história, mas comparando versão gratuita, eu, Fred, prefiro o ChatGPT. Eu uso mais o ChatGPT. E é isso que eu vou te mostrar agora. Mas antes, eu só quero saber se você entendeu o Copilot, se você curtiu o Copilot. E se você se bobear, nem sabia às vezes que tinha acesso, né? Cara, é muito louco. O Gemini você já tem acesso se você tem a conta do Google, você nem sabia. O Copilot, se você já tem uma conta da Microsoft, você já tem acesso. E olha só que louco, você já tem acesso a essas duas inteligências artificiais e você nem sabia, cara. É o que eu estou te falando. As empresas, elas não vão esperar você adotar a inteligência artificial. Não, elas já estão dando inteligência artificial para você. Da mesma forma que o mercado de trabalho não vai esperar você aprender inteligência artificial. Eles já estão exigindo inteligência artificial. Já está sendo utilizado pelas empresas. E é essa oportunidade que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, no finalzinho dessa aula, quando eu liberar e trouxer uma oferta incrível para você fazer parte da próxima turma do Inteligência Artificial Impressionador. Fica aí, sério. A condição que eu vou trazer hoje vai deixar vocês de queixo caído. Mas antes de mais nada, Lari e Gi, pessoal até agora, entendeu o que eu estou falando? Curtiu o Copilot? Será que eu posso partir para o ChatGPT? Curtiram totalmente, estão mandando aqui no chat o tempo todo. Sim, show, muita novidade, muito bom, sensacional. Cara, isso tudo é demais, mandou aqui o Alexandre Magno. Muito bom, ou seja, Fred, está todo mundo curtindo muito essa aula. Bora pro ChatGPT. Cara, se o pessoal está curtindo essa aula até agora, na moral, aí, quando entrar no ChatGPT, vocês vão ficar bolados, tá? Vocês vão ficar realmente bolados. Caso você não seja do Rio, bolado é um termo que pode ser tanto ruim quanto bom, tá? Aqui no meu caso é um bolado bom, entendeu? Você pode... Surpresa. Isso, você pode ser bolado, tipo, de estar bolado, com raiva, irritado, isso é bolado, e ter um bolado de tipo, caraca, que loucura, que coisa absurda. É esse o bolado que vocês vão ficar quando eu fizer isso daqui agora. Eu vou abrir o meu Google, né? Vou abrir o Google e a gente vai acessar o ChatGPT. Você já sabe como acessar o ChatGPT, né? Eu mostrei na aula de ontem, o site chatgpt.com. Fala comigo, Lari. Não, eu queria saber, que a galera está comentando aqui, se você vai também deixar essa aula salva, como é que vai ser. Eu não sei. Cara, vamos fazer o seguinte, vamos botar uma meta de likes? Bora. Tá? Vamos botar uma meta de likes. Tá bom. A Lari vai colocar no chat uma meta de likes. Eu não quero nem ver a meta de likes. Eu não quero... Depois você só me fala se eles bateram a meta, tá? Beleza, eles vão bater, pô. A Lari vai botar uma meta de likes para você agora no chat. Dá uma olhada na meta de likes que ela vai bater. E o que você tem que fazer? Você tem que, agora, curtir essa aula e se inscrever no canal da Hashtag Treinamentos. Você não se inscreveu ainda? Se inscreve, ó. Clica aqui embaixo e inscreva-se, tá bom? E curte essa aula. Se essa aula tiver uma determinada quantidade de curtidas, bater a meta de curtidas que a Lari vai botar, aí eu deixo essa aula gravada até domingo também, tá? Até porque a primeira aula vai ficar gravada até domingo, porque vocês bateram a meta de likes na aula 1, né? Então, se vocês baterem também a meta de likes da aula 2, a aula 2 vai ficar gravada até domingo. A aula 3 e 4 não vão ficar gravadas. Você tem que assistir comigo, tá bom? E eu nem sei se essa aula vai ficar gravada, vai depender de vocês baterem, tá? Meta de likes tá
fixada aqui no chat. A meta de like já está fixada no chat. Dá uma olhada ali. Pô, aproveita. Se você está curtindo essa aula, mesmo que não tivesse meta de like, se você está curtindo, deixa sua curtida aqui. Né? Se você está gostando da aula, deixa sua curtida. Isso é bom porque ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam também aprender inteligência artificial. Combinado? Então vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Abrir o ChatGPT. Ontem eu te mostrei vários recursos bem legais do ChatGPT, né? A gente ficou falando sobre como conversar com o ChatGPT, como ele consegue mudar textos, como ele consegue fazer um monte de coisa. Mas eu quero hoje me aprofundar no modelo avançado do ChatGPT, que é o ChatGPT 4 Omni, tá bom? Se você abrir o ChatGPT, ó, deixa eu abrir aqui numa outra conta, tá? Estou logado com uma outra conta. Vou abrir o ChatGPT. Aqui, eu vou utilizar, ó. Vou entrar na minha conta aqui. Opa! Entrei rapidinho. Porque eu quero te mostrar, eu quero que você tenha a mesma visão, tá? Quero colocar aqui a mesma visão que você vai ter do ChatGPT, tá? Olha só. Quando você entrar no ChatGPT na versão gratuita, é isso daqui que vai aparecer. Repara aqui no canto superior esquerdo, tá? Tem ChatGPT e vai ter a opção de você utilizar a versão paga do ChatGPT. Eu não esqueci, daqui a pouco eu vou fazer um breve comentário sobre as versões pagas das 3 IAs, tá? Copilot, Gemini e ChatGPT, tá bom? Já faço isso daqui a pouquinho. Mas, como eu estou utilizando nesse momento aqui, ó, uma conta gratuita, ele tá me dando a opção apenas de mudar para o ChatGPT Plus. Eu estou utilizando aqui, na versão gratuita, eu posso utilizar 2 modelos, tá? São os modelos 4 Omni e 4 Omni Mini, beleza? Então, é 4O, se você quiser resumir, 4O e 4O Mini. Gente, só comparando esses 2 nomes, eu tenho 4O e eu tenho 4O Mini, você entende que 4O Mini é mais fraco que o 4O, entendeu? Se tivesse um Fred aqui e um Fred Mini, quem seria maior? O Fred ou o Fred Mini? O Fred, não é mesmo? Papo estranho. Mas, enfim, da mesma forma, se eu tenho um 4O e o 4O Mini, é claro que o 4O é mais poderoso, é maior que o 4O Mini, beleza? O que eu vou fazer aqui? Eu quero te explicar uma das diferenças entre conta gratuita e conta paga. Na conta gratuita, que você utiliza o ChatGPT, você vai estar acessando, por algum tempo, o 4O, tá? O 4 Omni, que é o modelo mais poderoso. E nesse modelo poderoso, tu pode fazer um monte de coisa. Pode fazer o que tu quiser, tá? Quase o que tu quiser. E na versão gratuita, você utiliza esse modelo 4O durante um determinado tempo e depois acaba. Você tem um limite de mensagens. Sei lá, você pode mandar 10, 15 mensagens, não é um número fixo não, tá? Mas quando bater ali a quantidade de mensagens que você mandou, a quantidade de coisas que você fez ali, ele vai te jogar para o 4O Mini, tá? Então, na versão gratuita, você consegue fazer muita coisa que você consegue fazer na versão paga. Só que você consegue fazer isso de forma limitada, beleza? Agora, deixa eu abrir aqui a minha versão que eu tenho, um login que tem uma conta paga. Na conta paga é diferente. Ele permite que você mude do 4O para o 4O Mini, tá vendo? O tempo que você quiser, tá? E na conta paga, é claro que você tem um limite maior de uso do 4O, tá? 4O, pessoal, é um modelo muito avançado, é um modelo muito poderoso, tá? E a empresa que fica por trás do ChatGPT, que é a OpenAI, ela teve uma sacada muito boa. Ela falou assim, olha só, ao invés de eu liberar só o O Mini para o pessoal da conta gratuita, eu vou liberar o 4O, o meu modelo mais poderoso, mas eu vou liberar só um pouquinho. Os caras são safados, né? Pô, eu vou liberar só um pouquinho. Eu quero que eles tenham um gosto, entendeu? Eu quero que eles usem, que eles vejam que é bom e depois eles queiram comprar. Eles são safados, né? E é justamente isso que eu vou te mostrar na aula de hoje. Eu vou te mostrar aqui alguns recursos que o 4O tem e que o 4O Mini não tem, tá? O 4O, gente, é realmente mais poderoso. Ele processa as informações mais rápido, ele te responde melhor, ele faz coisas mais elaboradas, ele permite fazer cálculos mais avançados. E ele também permite que você venha aqui, ó, no canto esquerdo, e você faça um negócio que eu acho incrível, que é o de explorar GPTs, tá vendo? Ó? Cliquei aqui no canto superior esquerdo, tá? Tem esse símbolozinho aqui que abre o meu menu lateral. No meu menu lateral, eu posso ir em explorar GPTs. O que é esse explorar GPTs? GPTs, é estranho falar que existem GPTs dentro do ChatGPT, né? Pois é, os GPTs são como se fossem
inteligências artificiais dentro do ChatGPT, tá? Você consegue ter acesso a uma loja com vários GPTs e cada GPT é o quê? É como se fosse uma pequena inteligência artificial dentro do ChatGPT. E então, se você olhar aqui dentro dessa loja, eu tenho os GPTs para diversos usos. Eu tenho um GPT para fazer programação em Python, eu tenho um GPT para criar diagramas, eu tenho um GPT para gerar imagens, tenho um GPT para criar logos de empresas, eu tenho um GPT para me ajudar a estudar, eu tenho um GPT, mais o que? Olha só, o GPT para, deixa eu ver aqui, para criar apresentações de PowerPoint, para criar arquivos PDF. Então, eu tenho várias outras ferramentas de chat, GPT para Excel, tá? Tem GPT para resumir vídeo. Então, eu tenho diversos tipos de GPT aqui, tá? Qual que é o lance? Por que eu tenho esses pequenos GPTs dentro do ChatGPT? O ChatGPT não é incrível? Eu realmente preciso de uma outra inteligência artificial dentro do ChatGPT? Olha, gente, é que pensa o seguinte. Se eu tenho uma ferramenta, um GPT, uma inteligência artificial que é especializada em fazer uma única coisa, esse GPT, ele vai conseguir, como ele é focado em uma única coisa, né? Ele vai conseguir fazer essa única coisa melhor do que o ChatGPT. Por exemplo, você pega duas pessoas, tá? Uma dessas pessoas, ela cozinha tudo, cozinha de tudo. Ela faz doce, ela faz bolo, ela faz pão, ela faz carne, faz um monte de coisa. Cozinha tudo que você faz pizza, macarrão, ela faz tudo. Essa é uma pessoa. Ela faz qualquer coisa, ela cozinha todos os dias, mas ela cozinha tudo. Isso é uma pessoa. Ao mesmo tempo, eu tenho uma outra pessoa. Essa outra pessoa, ela cozinha todo dia, só que ela só cozinha churrasco. Esse cara é especializado em fazer churrasco. Ele faz churrasco segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, ele faz churrasco até domingo. É Natal, ele faz churrasco. Ano Novo, ele faz churrasco. Aniversário da criança, ele faz churrasco. A cachorra tá doente, ele faz churrasco. Então esse cara, ele vai fazer churrasco muito melhor do que esse outro cara que faz tudo, tá? Pelo simples fato de que ele é especializado em fazer churrasco. Esse cara, ele vai pagar um boleto e ele faz churrasco. Ele faz churrasco para tudo. A vida do cara é fazer churrasco. Então, independente do ChatGPT ser incrível, ele é generalista, ele faz tudo. Enquanto que eu tenho GPTs que fazem uma única coisa, tá? O exemplo do churrasco, geralmente, ele é bem intuitivo, não é mesmo? Mas, enfim, esse eu quero te mostrar. Esses GPTs aqui, alguns fazem coisas que o ChatGPT não faz e alguns fazem coisas que o ChatGPT faz. Só que faz melhor, tá? Agora, é curioso, porque eu estou falando que os GPTs são melhores que o GPT em alguns casos, mas está tudo dentro do site do ChatGPT, entendeu? Então, eu estou comparando os GPTs com o modelo do GPT, tá? Eu quero te mostrar um diagrama aqui, ó. Eu quero te mostrar um GPT específico. Esse aqui, ó. Ele vai criar diagramas, tá? Tem um nome curioso, Whimsical Diagrams, tá? Diagrams e diagrama, tá? Você pode clicar nele, iniciar chat, e é como se você estivesse conversando com o ChatGPT. Só que, ó, aparece aqui em cima o nome do GPT, Whimsical Diagrams. Então, olha o que você pode fazer. Essa aqui é uma inteligência artificial que é especializada em criar diagrama. Qualquer tipo de diagrama. Mesma coisa. É que nem o cara do churrasco. Esse cara aqui, ele faz diagrama de segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, de madrugada. Filho tá doente, não importa. Ele é especializado em fazer diagrama, tá? Então, se eu pedir para ele fazer um diagrama, ele vai fazer melhor do que o ChatGPT. E às vezes o ChatGPT nem consegue fazer, não é mesmo? Eu vou pedir para ele fazer o seguinte: crie o diagrama, qualquer tipo de diagrama, tá? Crie um fluxograma representando, explicando a montagem de um carro, né? Explicando como é feita a montagem de um carro, tá? E olha só que louco. Ele está falando que para explicar a montagem de um carro, ele vai usar um fluxograma para mostrar o processo desde o início, tá? Então, o que ele faz? Ele alia o poder, o conhecimento da inteligência artificial, que ela sabe exatamente o que faz para montar um carro, tá? Com uma ferramenta externa chamada Whimsical.com. Whimsical.com é um site que transforma qualquer coisa em diagrama. Então, o que ele faz? Esse GPT usa o modelo GPT-4, a inteligência artificial, para descrever o passo a passo, manda para esse site transforma o passo a passo em um diagrama e ele retorna para a gente aqui.
tem o início, preparação das peças, montagem da carroceria, instalação de componentes mecânicos, de componentes elétricos, pintura do veículo, montagem final, para lá. Pronto, tá? Ah, não, agora eu quero fazer um diagrama diferente. Crie o organograma de uma grande empresa do setor de petróleo, tá? Então tá, eu estou pedindo agora para ele imaginar como que seria o organograma de uma empresa do setor de petróleo. Organograma é aquele diagrama que mostra cada caixinha é um cargo na empresa, entendeu? Tem um presidente, tem um diretor, não sei o quê. Então ele vai aliar a inteligência artificial, que sabe como funciona uma empresa do setor petrolífero, sabe o que é um organograma, sabe como se estruturam cargos e salários, com essa outra ferramenta que transforma isso em diagrama. Da mesma forma que tinha um diagrama de fluxograma, olha só, ele agora criou um diagrama, ó, que tem ali o conselho administrativo, CEO, diretoria executiva. Dentro da diretoria executiva tem diretoria de operações, finanças, recursos humanos, exploração e produção, marketing, vendas, etc. Dentro da diretoria de operações tenho os departamentos de produção, refino e transporte. Dentro da diretoria de finanças eu tenho contabilidade, planejamento e controle e relações com investidores. Então, você consegue perguntar qualquer coisa para isso daqui e ele vai transformar em diagrama, tá? Esse daqui é um GPT, tá? É apenas um GPT. E da mesma forma, eu posso vir aqui em explorar GPTs e eu posso pesquisar por vários outros, tá? Tem um monte de GPT diferente aqui. Tem até GPT, gente, para coisas do dia a dia. Tem um GPT de astrologia, galera. Sei lá, monta mapa astral, não sei como é que funciona isso, não. Tem um que é um guia de viagem, tá vendo? Tem um que serve para você fazer música. Outro, fitness e workout, né? É um GPT que serve para você, sei lá, para você cuidar da sua dieta, dos seus exercícios. Então, tem GPT para trabalho e tem coisas para o dia a dia. Muita coisa na parte de educação, muita coisa na parte de programação, tá? Então, você consegue utilizar GPTs aqui, nessa infinidade de coisas que tem, para você utilizar outras inteligências artificiais dentro do chat GPT, tá? É uma parada realmente muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. E, além disso, uma coisa que o GPT-4 Omni permite que você faça é a parte de analisar arquivos. Da mesma forma que o Copilot faz, entendeu? Só que o ChatGPT, ele coloca isso em um outro nível, tá? Preste atenção. Eu vou te mostrar agora a análise de dados que o ChatGPT faz e você vai ficar de queixo caído, tá? Você vai ficar de queixo caído. Mas antes disso, deixa eu voltar naquele negócio que eu tinha prometido para vocês. Eu tinha prometido para vocês que eu ia mostrar rapidamente um comparativo sobre versões pagas e gratuitas, não é mesmo? Olha, deixa eu fazer isso muito rápido, tá? Se você chegar aqui no Gemini, tá? Vou abrir aqui o navegador. Acho que eu fechei o navegador. Ó, vou abrir mais uma vez o navegador aqui. E mostrar para vocês o Gemini, tá? Gemini. Opa, Gemini. Esse aqui é um Gemini na versão paga, tá vendo? Olha só, aqui o que eu estava te ensinando foi na versão gratuita, tá vendo? Ó, Gemini na versão gratuita. Se você olha no canto superior esquerdo, ó, estava escrito ali, ó, Gemini e Gemini Advanced. Do Advanced é o pacote que você compra para ter acesso a essa inteligência artificial paga, tá? O Gemini pago, tá? Então aqui, ó, ele tem acesso a esse modelo Flash, que é o modelo mais simples do Gemini. Da mesma forma que o ChatGPT tem o modelo Mini e o modelo 4O, aqui tem o modelo 1.5, o modelo 2.0, e quando você usa o Advanced, é o modelo Advanced que ele é melhor, entendeu? Então, quando você usa o Gemini pago, você tem, primeiro, um modelo mais rápido, mais forte, mais poderoso, tá? E você tem recursos diferentes. Por exemplo, o modelo pago, aqui, ó, o Gemini permite que você envie arquivos. Tá vendo? Olha que interessante. Na conta paga, o Gemini permite que você envie arquivos para ele analisar, tá? Enquanto que na versão gratuita, ó, deixa eu abrir aqui a gratuita, você só consegue enviar a imagem, tá vendo? Então, o que eu digo que é uma vantagem, né? O Copilot e o ChatGPT, eles permitem que você envie arquivos já na versão gratuita, entendeu? Para o Gemini, isso é uma coisa da versão paga. E, além disso, o Gemini dá outras vantagens, como dar espaço de armazenamento no seu Google Drive e dá vários outros recursos nas outras ferramentas do Google, tá? O Copilot, pessoal, por outro lado, qual que é a principal vantagem do Copilot pago, tá? Copilot pago para o Copilot gratuito. É que o Copilot
pago, tá? Ele permite que você consiga rodar o Copilot, ou seja, utilizar a inteligência artificial dentro dos programas, do Excel, do Word, do Outlook. Todos esses programas da Microsoft, você consegue rodar a inteligência artificial dentro dele. Isso é a versão paga do Copilot, tá? Então, a diferença do Copilot pago para o Copilot gratuito é basicamente de utilizar o Copilot dentro das ferramentas da Microsoft, tá? É muito louco mesmo. Você consegue, tipo assim, abrir uma planilha Excel e falar, cria uma fórmula aí que faz tal coisa. Você não precisa escrever a fórmula do Excel, ele cria para você. Esse é o Copilot pago, tá? E a diferença do ChatGPT pago para o ChatGPT gratuito? É aquilo que eu falei. O ChatGPT pago, ele dá acesso com mais tempo ao ChatGPT 4 Omni, tá? Esse modelo 4 Omni, que é mais poderoso, ele permite que você utilize. E se é o modelo 4 Omni, você consegue gerar mais imagens, você consegue enviar mais arquivos, você consegue enviar mais mensagens para o modelo 4 Omni. Na versão gratuita, você só usa o Mini, entendeu? Então, são lógicas diferentes, né? São lógicas bastante diferentes. O Gemini dá acesso a mais recursos na versão paga. O Copilot te permite utilizar na versão paga a inteligência artificial dentro dos outros programas. E o ChatGPT? O ChatGPT, ele simplesmente pega o modelo 4 Omni e te permite utilizar de forma mais, sem tantos limites assim, entendeu? Se você tem um limite menor na versão gratuita, na versão paga você tem um limite muito maior, beleza? Essas são as diferenças. E agora, eu quero te mostrar o que esse modelo mais poderoso do ChatGPT, que é o modelo 4 Omni, é capaz de fazer. Se prepara, tá? Eu vou te mostrar agora o que o modelo 4 Omni é capaz de fazer e você vai ficar surpreso. Eu duvido que alguém aqui vai olhar e vai falar, né? Não, você vai ficar surpreso. Olha o que eu vou fazer. No modelo 4 Omni, tá? Eu posso utilizar ele na versão paga e na versão gratuita de forma limitada, tá? Na gratuita de forma limitada. Eu consigo chegar no 4 Omni e eu consigo enviar um arquivo, ó. Tá vendo anexar arquivos? Anexar arquivos. Eu vou carregar do meu computador. Eu poderia, inclusive, enviar arquivo do Google Drive, tá? Você consegue enviar do OneDrive também, mas eu vou carregar no meu computador. Eu vou enviar o quê? Eu vou enviar aquele mesmo arquivo, tá? Aquele mesmo arquivo que tem as vendas de bebidas, tá? E olha só o que eu vou falar. Quando eu enviar o arquivo para o ChatGPT, eu vou falar o seguinte, ChatGPT, esse arquivo representa as vendas da minha empresa. Quero te fazer algumas perguntas, tá? Sobre esse arquivo. Tá bom? Beleza? Fechado? Então, o que eu fiz? Eu enviei o arquivo, tá? E olha só, ele já fala, beleza, recebi aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para eu aprender o que tem nesse arquivo, tá? E ele tá respondendo, ó. O arquivo tem uma planilha chamada planilha 1, sheet 1, tá? Deixa eu carregar os dados dessa planilha. E aí, ele já tá olhando, ó. Tá, tem isso, tem um monte de coisa, para lá. Ele termina falando, estou pronto para responder as perguntas ou realizar análises específicas. Tá bom. Então tá. ChatGPT, fala para mim. Qual foi o valor total vendido? Tá? Qual foi o valor total vendido aí, ChatGPT? Vamos ver se você é bom mesmo. Então, ele vai abrir essa planilha e vai somar todos os valores de venda, tá? E ele falou o seguinte, ó. O valor total vendido foi de R$ 134.956,26, tá? E interessante é que se você tiver, desconfiado, né? Às vezes a gente fica assim, mas, sei lá, será que esse bicho está calculando certo, tá? Se você chegar aqui e somar tudo, tá? Se você, deixa eu dar um zoom aqui. Opa, deixa eu voltar. Se você der uma olhadinha aqui, ó, somar todos esses valores, olhar aqui, ó, no canto de baixo, onde eu estou desenhando a seta, ele está mostrando o valor ali. R$ 134.956,26. Ele acertou até a vírgula, tá? Beleza. Então, você já viu que os valores que o ChatGPT está dando estão certos. Agora, o que eu vou fazer? Eu não quero apenas o somatório. Eu vou falar, beleza, ChatGPT, mostre o total vendido por cada produto. Beleza. Mostra aí uma relação que tem, uma tabela que tem todos os produtos e o quanto de cada produto foi vendido. Tá? Então, a gente consegue, olha só, criar aquela tabela ali. Beleza? Rum, tequila, cerveja, vodka, tá ali. Outra coisa, você consegue chegar e falar assim, agora transforme isso em um gráfico. Caraca, hein? Papel aí o Fred perdeu a linha.
Ele está querendo que a inteligência artificial vá lá, olha o que tem, cria um gráfico. Perdeu a linha. Talvez o Fred esteja muito empolgado. Ih, olha só, não é que ele criou o gráfico? Cara, é muito louco. A inteligência artificial, ela consegue entender o arquivo em um ponto em que ela consegue transformar aquilo ali em uma análise, tá? Da mesma forma, você pode pedir direto para ele fazer uma outra análise. Então, por exemplo, crie um gráfico representando o ranking de vendas, né? Por vendedor, né? Vendedor. Agora, eu quero um outro gráfico que vai mostrar todos os vendedores e quanto cada um vendeu. Beleza? Da mesma forma que eu chego aqui e vejo que o rum vendeu tanto, a tequila vendeu tanto, a cerveja vendeu tanto, eu pedi para ele fazer isso por vendedor. E olha só, o vendedor 2 vendeu, chegou em primeiro lugar, seguido do vendedor 4, do vendedor 1, do vendedor 5. Caraca, o que você pede, ele faz. Faz o seguinte, cria um gráfico de linhas representando a evolução das vendas ao longo do tempo. Caraca, peraí, o prédio tá maluco. Ele vai criar um gráfico de linhas mostrando a evolução das vendas totais ao longo do tempo. Ou seja, começou vendendo quanto no começo do ano e como que essas vendas foram alterando ao longo do tempo. Olha só. Caraca, Fred, mas ele fez o gráfico todo estranho. Olha lá, um monte de ponto, nem dá para ler. Peraí. Agora, altere esse gráfico para mostrar as vendas por mês. Está muito difícil de ler desse jeito. Cara, tu pode pedir assim, entendeu? É como se você estivesse conversando com uma pessoa no trabalho que está fazendo isso para você. Ô, fulano, faz isso daqui para mim, cria um gráfico. Pô, mas ficou estranho, tu não pode mudar isso, mudar aquilo? Ele faz. Ah lá, ó, não está mais fácil de ver assim? Cara, é realmente incrível. Você pode fazer análises realmente avançadas sem escrever fórmula. Você já percebeu? Eu não escrevi fórmula, eu não criei gráfico, eu não sei chegar no Excel e criar um gráfico, fazer uma tabela, fazer nada. Eu só escrevo. Eu não precisei fazer fórmula. E agora vocês vão ficar bolados, hein? Agora sim. Agora, se você não é carioca, você vai entender o significado da palavra bolado. Olha o que eu vou fazer. Preste atenção no prompt que eu vou mandar. Pega tudo isso que falamos nessa conversa e transforma em um relatório completo. Esse relatório vai explicar tudo sobre os dados na planilha. E, inclusive, vai incluir as análises e gráficos feitos nessa conversa. Formate esse relatório corretamente e exporte para o Word. Aí o Fred ficou maluco. Cara, ele vai pegar isso daqui tudo, vai transformar em um relatório e vai exportar para o Word. É nesse nível que a gente está falando sobre o modelo GPT-4 Omni, tá? Ou GPT-4o. Ele é realmente uma ferramenta incrível. Olha lá, ó, tá analisando. Ali, ó, tá analisando. Ele vai demorar um pouquinho, até porque tem muito dado nessa conversa, tem muita coisa. Então, ele tem que analisar, tem que ver, tem que montar o relatório, tem que exportar para o Word. Mas ele vai fazer isso. É realmente uma ferramenta de ponta. Se você tem acesso à versão paga do ChatGPT, você consegue utilizar isso de forma ilimitada. Na versão gratuita, você consegue utilizar de forma limitada. Você usa, manda, faz algumas análises e depois, de algum momento, ele para. Mas eu vou te dar também uma oportunidade também de se inscrevendo na nossa formação completa IA Impressionador, de ter acesso também ao modelo 4 Omni de forma ilimitada. Mas fica aí, deixa eu só te mostrar. O relatório foi criado com sucesso e está pronto para download. Vamos ver? Ó, baixar relatório. Vou clicar. Eu estou com o meu navegador, é o Google Chrome. O Chrome baixa aqui, ó, tá vendo? Aqui no canto superior direito. Relatório com análise de vendas, tá? Tá abrindo aqui o relatório, já vou mostrar para vocês, ó. Abriu na outra tela. Deixa eu mostrar aqui, ó. Caraca, olha só. Relatório de análise de vendas. Mano, ele criou isso daqui, eu não escrevi nada disso. Esse relatório apresenta uma análise detalhada dos dados de vendas fornecidos, incluindo informações sobre o produto, vendedor, evolução das vendas, insights relevantes. A estrutura dos dados é essa, né? Todas as planilhas, todas as colunas que tem naquela planilha. O valor total vendido foi 134.956. O total vendido por produto, ou seja, todas aquelas análises que a gente foi fazendo na conversa, ele foi mostrando. Ah lá, ó. Aqui tem o total vendido por produto no gráfico,
tem um ranking de vendas por vendedor. Olha lá, aquele gráfico com um ranking de vendedores. A evolução das vendas ao longo do tempo. E olha que legal. Lembra que eu tinha falado que aquele primeiro gráfico tinha ficado estranho, difícil de ler? Ele nem colocou no relatório, entendeu? Ele já colocou direto o gráfico que a gente gostou de ver. E nisso, a gente tem um relatório, inclusive com conclusão. Olha lá, o relatório fornece uma visão abrangente sobre os dados de vendas, identificando os produtos e vendedores com maior destaque, bem como a evolução temporal das vendas. Cara, ele fez isso tudo sozinho. Às vezes, você teria o relatório, o trabalho de elaborar um relatório, e agora você pode simplesmente jogar a planilha para uma inteligência artificial e deixar ela fazer por você. Ou então, pedir para ela te explicar como que eu faço esse relatório. Analisa isso daqui. Qual análise seria interessante de eu fazer para entregar para o meu chefe? Eu quero transformar esse relatório em uma análise que vai me permitir diminuir os custos da minha empresa ou aumentar as vendas. Você pode mandar isso tudo para a inteligência artificial e pedir para ela perguntar exatamente isso. E sem escrever fórmula, sem se preocupar em aprender ferramentas de análise de dados, sem aprender nada cabuloso, simplesmente conversando com a inteligência artificial, você consegue fazer isso.